Você já parou para pensar quem é Deus? Como é Deus? Será que é possível conhecê-lo? O conceito de Deus está presente em diversas religiões e sempre se relaciona a um ser supremo, criador e governador do universo. O fato de quase todas as pessoas em diferentes eras e culturas possuírem alguma concepção de Deus é um argumento poderoso que aponta para a realidade de que existe sim um ser que está fora e acima do próprio ser humano. Como ensinado na Bíblia, o plano de restauração do mundo já havia sido elaborado por Deus antes da criação deste planeta. As reflexões desta Semana Santa têm o tema Restaurados em Cristo e vão levar você a refletir como Deus é a figura central da restauração das nossas vidas, da restauração dos lares, das pessoas e das famílias. Na reflexão de hoje, o pastor Hélio André Rios vai apresentar a você um Deus pessoal, perfeitamente bom e que tem seus olhos carinhosos sobre todo ser humano que habita sobre a face da terra. Olá, muito boa noite, que alegria estar aí com você na sala da sua casa. Eu tenho um prazer enorme de ser recebido por você, que gentileza, obrigado. Nós vamos passar essa semana juntos. Essa é uma semana muito importante para os países cristãos, os países ocidentais, porque a gente compartilha nessa semana as experiências da última semana de vida de Cristo antes de sua morte. Então nós temos o Domingo de Ramos, nós temos aquela quinta-feira da Páscoa, quando Jesus comeu com os 12 discípulos à mesa a Páscoa. Depois nós temos a sexta-feira da Paixão, que é o momento em que se celebra a morte de Jesus. Temos o sábado de Aleluia e também tem o domingo da ressurreição de Jesus. Essa semana, portanto, nos conecta como filhos de Deus. E eu quero apresentar a você o tema Restaurados em Cristo. A gente tem vivido dias muito desafiadores, não é? A gente tem medo, as pessoas estão com incerteza em relação ao futuro. Há mais de um ano a gente tem vivido uma pandemia e, de fato, torna-se instável planejar algo para o futuro. A gente só quer voltar à rotina, mas há uma pandemia que insiste em nos desestabilizar. As pessoas, as famílias, os matrimônios precisam de restauração. E eu quero apresentar alegremente a você um Cristo restaurador. Com as lições de sua última semana de vida antes da crucifixão, eu quero apresentar a você esse Cristo que é capaz de restaurar todas as coisas e todas as pessoas. Ele é capaz de sustentar a nossa vida em suas mãos e dar paz e alegria ao coração. Antes de a gente seguir, eu quero fazer uma oferta de um presente a você. Eu tenho aqui em minhas mãos o Guia de Estudos da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Esse guia apresenta em 28 temas algum conhecimento da Bíblia. Temas gerais, temas específicos, temas doutrinários, temas sobre a vida de Jesus, sobre como o ser humano interage com o próprio Deus. E eu quero oferecer a você de forma gratuita esse estudo, esse guia de estudos. Portanto, se você deseja receber, é só você enviar para o WhatsApp, que vai aparecer na sua tela aí agora, 99115-2054, o DDD é 37. Você envie "eu aceito" ou "eu desejo", e então nós faremos chegar até você este guia espetacular de estudos da Bíblia, para você se tornar um conhecedor da palavra, para aumentar o conhecimento que você já tem e também para de alguma maneira você se aproximar de Deus, o seu Criador. Só mandar para a gente "eu aceito" para o WhatsApp que aparece na sua tela e nós teremos a grande satisfação de então fazer chegar até você esse guia de estudos. E para a gente iniciar nossas reflexões, eu quero convidar você para que a gente faça uma breve oração para que tanto Deus abençoe a mim quanto abençoe a você também que vai ouvir. Eu costumo fechar os olhos quando eu oro. Se você desejar, feche comigo e vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, eu estou com essas famílias, essas pessoas queridas. Obrigado porque nós temos esse meio de comunicação.
e o desejo que eu tenho é de que a palavra do Senhor, ao ser lida, ao ser estudada, ela traga conforto e tranquilidade ao coração de todos os que estão nos acompanhando. A tua bênção eu peço e faço isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, para inaugurar a nossa semana de temas restaurados em Cristo, eu quero trazer a você um conhecimento que, inclusive, a Carla, ao fazer a introdução deste programa, desta noite, ela colocou para você. É um dos maiores questionamentos da mente humana, que de tão grande acaba sendo encaixotado, armazenado na mente. Uma vez que o ser humano não encontra respostas diretas, ele prefere então pausar este pensamento. Quem é Deus? É uma das perguntas mais instigantes da mente humana. Como é Deus? Qual é a fisionomia de Deus? Bom, eu não consigo te descrever a fisionomia porque eu ainda não ouvi. Mas eu posso descrever para você com base segura, com base na palavra, que Deus é um ser amoroso, que tem personalidade e que inclusive interage com a gente. E é sobre este Deus que nós vamos falar nesta noite. Bom, na filosofia, diversas descrições de Deus foram desenvolvidas. Talvez para dar calma e sossego à mente do ser humano, que desde sua concepção, desde o seu nascimento, já se desenvolve com a necessidade de expressar fé em algo. O ser humano tem uma necessidade inata de crer ou de expressar crença em algo que esteja fora e acima de si mesmo. Isso é uma necessidade comum a todo ser humano e você vai ver em diferentes culturas, em diferentes religiões, em diferentes continentes, para diferentes pessoas, a concepção de um tipo de divindade. A palavra de Deus nos apresenta um Deus pessoal. E eu quero ter a alegria de apresentar este Deus peculiar, um Deus pessoal para você nesta noite. A Bíblia informa como principal fonte de conhecimento divino que Deus é uma pessoa. Deus é um ser que é capaz de interagir. E esse Deus que interage, ele não brinca de esconde-esconde. Quando você busca nas diversas religiões, você percebe que sempre o Deus ou a divindade dessas religiões, geralmente, especialmente do Antigo Oriente, elas estavam num lugar fixo, por exemplo, num templo, e eles tinham um território. Eles ficavam parados, geralmente dentro de um templo, e os súditos tinham que ir até eles, para que eles pudessem ser adorados ou para que os súditos pudessem oferecer adoração. No Deus da Bíblia, isso não acontece. O Deus da Bíblia é um Deus que tem prazer de estar com o seu povo. É um Deus que tem prazer em se relacionar. É um Deus que tem satisfação em se dar a conhecer. O Deus da Bíblia ordenou que o seu povo fizesse um templo, o santuário, depois o templo de Salomão. Mas esse Deus também era itinerante, assim como era itinerante a vida daqueles que o serviam. De forma que a primeira percepção que nós temos da revelação de Deus é de que Ele é um Deus que gosta de acompanhar os seus súditos. Ele não brinca de esconde-esconde. Ele não está se ocultando, mas ao contrário, Ele está se revelando. E eu quero falar para você agora as 3 formas de revelação que Deus tem, que estão acessíveis a você e estão acessíveis a todas as pessoas que têm um coração sensível para compreender, para aceitar e para crer. A primeira maneira de revelação bíblica está encontrada ali nos Salmos, tanto no Salmo 19 quanto no Salmo 24 também, e apontam para uma revelação da natureza. O salmista diz o seguinte, que os céus proclamam a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, a criação descreve um Deus que é inteligente. Você já parou para pensar como é específica a vida humana? Na verdade, quando você olha para a criação e quando você olha também para a vida humana, tudo é muito complexo. É necessário que haja um ser ainda mais complexo, ou seja, um ser supremo, para ter originado todo esse sistema complexo de vida. O processo de polinização na natureza, o processo de fecundação na vida humana, é tudo muito estranho, por assim dizer.
é complexo. E isso indica que existe um ser inteligente, um ser soberano por trás, que foi o originador de todas essas coisas. Tem uma teoria chamada o design inteligente, né? De alguém que desenhou de fato, que planejou tudo a seu tempo, bem organizado, bem colocado, de forma que a natureza é uma poderosa revelação de Deus e muitas pessoas poderão conhecer a Deus através da natureza. A segunda e talvez mais profunda revelação de Deus se encontra nas Escrituras. Nós vemos uma descrição divina diferente, como eu já falei até agora há pouco, diferente de tudo que se tem de concepção de divindades. Enquanto as divindades das outras religiões estão distantes e aparentemente aguardando que os súditos venham deles, a divindade bíblica, o ser divino da Bíblia, é um Deus que vai estar perto. Ele desceu para sujar as suas mãos com terra, e com terra e água fez um boneco de barro. É próximo, é intimidade. Depois ele disse: me faça um santuário que eu quero habitar no meio do meu povo. Então, de forma que a Bíblia descreve, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, um Deus que está interessado na vida humana. E a Bíblia, portanto, dá um relato profundo, um relato claro de quem é Deus. Sabe de uma coisa? É possível que você, em algum momento, tenha se perguntado: como eu posso acreditar que existe Deus? Qual é a evidência ou qual é a prova? O que eu tenho para dizer para você é que nem a Bíblia, nem os escritores da Bíblia, nem o próprio Deus estão preocupados em provar a sua existência. O que a Bíblia está fazendo é dar um relato, é afirmar que Deus existe. E esse Deus que existe é um Deus que tem satisfação em estar junto com os seus filhos. Não à toa, tanto no ato da criação, quanto posteriormente no relacionamento de Deus e seus filhos, Deus sempre busca uma proximidade. A iniciativa é sempre dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus não tivesse nos escolhido, nós nunca teríamos condições de escolher a Deus. É Ele quem busca você. É Ele quem revela-se a você através da palavra. Aqui nós vemos uma descrição com dezenas de nomes para Deus. Sabe aquele sujeito, aquele indivíduo, senhor, de barba branca, cabelo grisalho, sentado num trono que foi descrito para você, para talvez dar sossego à mente humana? Esse Deus está apresentado na Bíblia e ele não é bem assim. Nós não podemos ter uma concepção de qual é a sua fisionomia, mas nós podemos ter a concepção de como é o seu caráter. Nós fomos criados, inclusive, à sua imagem e semelhança. Portanto, Deus tem forma corpórea. Assim a Bíblia descreve. Deus tem personalidade. A Bíblia diz que Deus ama. A Bíblia diz que Deus se compadece. Além de ser revelado na complexa criação, em toda a obra da natureza, este Deus que é revelado na Bíblia é um Deus que tem sentimentos. Ele sofre, ele sente ira, ele sente compaixão, ele sente amor, ele sente piedade. Ele é um Deus onisciente, é um Deus que sabe de tudo que vai acontecer e de tudo que já aconteceu também. É assim que a palavra descreve este Deus. A terceira e mais poderosa revelação de Deus encontra-se na pessoa de seu Filho. E para falarmos desse último tópico, dessa última revelação divina, deste Deus que eu estou apresentando a você de uma forma palpável, de uma forma real, eu quero ler um texto da Bíblia com você. E esse texto se encontra em Colossenses, no capítulo 1, e você pode acompanhar aí na tela do seu smartphone, da sua TV ou do seu computador, que diz assim, olha, Colossenses capítulo 1, verso 15. Este, se referindo a Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por ele e por meio dele. E a Bíblia continua dizendo: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia.
porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Deus reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra ou quer no céu. O que o escritor da Bíblia está dizendo é que Deus se revelou através de seu Filho. Em Gálatas, capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Jesus nasceu da Virgem Maria, de uma forma miraculosa. O Deus eterno, que sempre esteve com o Pai, o Deus Jesus eterno, que sempre esteve com o Pai, desceu a esta terra. Ele se envolveu num útero, foi um bebê, foi uma criança, nasceu de maneira miraculosa, ele encarnou a sentir na pele o que nós sentimos. Se no princípio, na primeira descrição, Deus desce e toca a terra com as suas mãos, revelando intimidade, e agora nos cria a sua imagem e semelhança, nessa segunda etapa, ou terceira etapa da revelação, Deus desce e se transforma a si mesmo em um ser humano. Ele agora copia a imagem da humanidade para poder fazer seus filhos retomarem a imagem e semelhança do seu Criador. A revelação em Cristo é a mais poderosa, porque Jesus veio sentir na pele o que nós sentimos, para comunicar em linguagem compreensível, em linguagem humana, a grande revelação de quem é o Pai. Um dia no Antigo Testamento, um homem chamado Moisés fez um pedido ousado para Deus. Talvez esse pedido já tenha passado na sua cabeça também. Quem sabe? Ele pediu: Deus, eu quero ver sua face. E quantos de nós já não teve um sonho em algum momento em que a gente via a Deus? Aquele ser, como eu descrevi, branco, cabelo branco, barba branca, com uma roupa branca, com um trono branco, um ser majestoso, mas ao mesmo tempo cego, não é? Todos nós, quem sabe um dia, desejamos essa experiência. E então Deus, ele condescende, ele aceita o pedido de Moisés. Então, quando ele desce e se revela a Moisés, o que Moisés consegue ver? As mesmas características vistas na vida do seu filho quando aqui na terra viveu. Deus bondoso, Deus longânimo, Deus tardio em irar-se, Deus que se compadece. Aquele homem viu as características de Deus, ainda no Antigo Testamento. Mas quando veio a plenitude dos tempos, quando Jesus invadiu o tempo e o espaço, ele veio para revelar exatamente o caráter do Pai. Nele está a plenitude da divindade. Em Jesus, nós podemos compreender um pouco mais sobre quem é Deus. Um dia, um dos discípulos disse o seguinte, pediu para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. Uma pergunta muito semelhante àquela já citada, feita por Moisés. E então Jesus carinhosamente respondeu: Ô meu Felipe, ô meu irmão, ô Felipe, eu estou com você há tanto tempo e você não me conhece? Jesus veio para mostrar as ações de Deus. Jesus veio para revelar como Deus interage com a humanidade. Não satisfeito em ter um templo, ele se fez de si mesmo um templo e encarnou na pessoa humana para olhar nos seus olhos e te convidar a uma restauração. No fim das contas, a soberania de Deus será o travesseiro sobre o qual você repousará sua cabeça em tempos difíceis. Nas crises da vida, nas crises da humanidade, Deus se apresentará como uma fonte segura de paz, de tranquilidade e de perspectiva para o futuro. Deus se revelará a você de uma forma pessoal. Mais do que a descrição bíblica, mais do que a natureza, Ele se revela a você de uma forma pessoal, porque Ele mesmo tomou a sua natureza e morreu na cruz. É um Deus que, não aceitando viver distante, se enclausurou nesta terra para que vivia ao nosso lado. As pessoas pedem provas de que Deus existe, e eu não poderia cair na armadilha de tentar dar provas a você, porque, como eu disse, os homens da Bíblia e a própria Bíblia não estão procurando provar, eles apenas estão afirmando. Se todas as pessoas fossem cegas
isso não diminuiria o brilho do sol, nem o glamour da lua e das estrelas. Assim também, se todas as pessoas decidissem ser ateias e descrentes, isso não diminuiria em nada a importância e a glória de Deus. Agora, Deus deu a você a capacidade de acreditar, o dom da credulidade, a capacidade de crer em algo. Ele colocou no seu coração. E o meu desejo é que você diga para Deus: Deus, sendo que o Senhor existe, sendo verdade que é um Deus compassivo, sendo verdade que é mais do que aquela ideia filosófica de um Deus sério, criada para dar sossego ao coração humano, sendo que é um Deus maior do que eu, que está fora de mim e acima de mim, sendo que eu sinto meu coração sensibilizado, me dizendo que há de fato algo fora daqui no que eu preciso crer, eu quero que você diga em seu coração: Senhor, eu vou abrir esse espaço. Deus precisa de um espaço para entrar e mostrar a você que existe uma vida plena para ser vivida aqui e uma vida eterna para ser vivida junto dele lá no céu. Muito em breve ele vai abrir uma porta no céu pela qual ele já passou lá na encarnação, e ele vai descer para olhar nos seus olhos dessa forma como eu estou olhando agora e dizer: meu filho, você esteve longe nesta terra má por muito tempo, é hora de voltar para casa. Vem para a casa do Pai, de onde você nunca mais vai sair. Que Jesus Cristo abençoe e guarde você. Que a fé que agora se torna forte em seu coração te mostre um Deus cada vez mais real, um Deus a quem você vai abraçar de forma aconchegante, um Deus que vai olhar em seus olhos com os olhos lacrimejantes de alegria, porque vai estar recebendo você na casa dele para todo sempre. Que Jesus te abençoe e que você tenha a restauração em Cristo da sua esperança, da expectativa de dias melhores, e a restauração em Cristo da imagem e semelhança de Deus em você. Um grande abraço.